Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o podcast aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é cada vez mais comum, na vida dos médicos, o impacto da exposição na mídia em processos judiciais. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado Bruno de Lia Pires. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui novamente. Doutor, para começar, então, quando um caso médico, um episódio, vira manchete, isso muda o cenário jurídico desse processo? Pode mudar? Com certeza, né? Hoje em dia ninguém está alheio ao que é vinculado na mídia, né? A opinião publicada, ela acaba gerando uma grande influência na opinião pública e isso, por consequência, acaba gerando uma influência em todos os atores do direito, desde dos serventuários da justiça até os policiais, o Ministério Público, o juiz e os próprios advogados, às vezes, que estão envolvidos no processo, né? E esse médico, ele pode acabar se prejudicando muito antes da conclusão ali, da perícia, enfim. Na verdade... Por essa exposição na mídia, Porque é um julgamento, digamos, né? A exposição na mídia, por si só, ela já causa um efeito devastador na vida de qualquer pessoa que é exposta, ainda mais envolvendo uma situação criminal, não é? Então, quer dizer, a partir do momento que a mídia começa a criar uma narrativa sobre determinado fato, essa narrativa ela vai influenciar no processo, ela vai influenciar nas pessoas que fazem parte do processo e causa um efeito maior ainda naquela pessoa que é o objeto daquelas reportagens e que estaria respondendo na justiça ou sendo investigado na polícia, né? E se essa pessoa é inocente, ela... Bom, isso aí... É muito mais complicado de provar depois de um tempo. Não, mas mesmo que prove, o dano já está feito, né? Não tem muito como voltar. A pessoa, depois que é feita uma reportagem com uma carga negativa, como normalmente é, né? A imprensa dificilmente faz uma reportagem para dizer fulano é investigado por determinado fato, mas é inocente. Não causa um mas apelo, não sabemos se é ou não. Não. Normalmente é feito com aquele viés de culpa daquela pessoa, é feito justamente com essa intenção, é o que vende, né? E esse é o papel da imprensa até determinado ponto, né? O problema é quando ultrapassa esse ponto, que tem acontecido cada vez com mais frequência. Doutor, aqui a gente vai abordar a questão do dolo eventual, mas antes, o que significa esse termo para quem está nos assistindo? Para entender o dolo eventual, primeiro tem que entender o que significa dolo, né? O dolo é a vontade dirigida para determinado fim, ou seja, quando a gente fala de dolo no direito penal, a gente pega o exemplo mais simples de todo, a pessoa que pega uma arma, mira em determinada pessoa com vontade de matá-lo, atira e mata essa pessoa. Essa pessoa, ela agiu com o dolo direto de matar aquela outra pessoa. Ou seja, a intenção. É a intenção. O dolo é a intenção, é a vontade, é o elemento volitivo, tá? O dolo eventual, ele é uma construção dogmática. Tá? Ele é uma construção dogmática que artificialmente equivale uma assunção de um risco ou um incremento de um risco já existente à vontade propriamente dita. Então, isso é o dolo eventual. É um conceito técnico, é um conceito que não é fácil de entender, ainda mais no universo dos que a gente chama desses crimes médicos. O dolo eventual é quando eu assumo o risco. É o assumir o risco, sim. Seria, fazendo uma associação, a pessoa que bebe e dirige, sabendo que ela está assumindo o risco de causar algum acidente. Mas ela não tem a intenção de causar um acidente. Mas mesmo assim, a coisa não é tão simples, né? O simples beber e dirigir, essa é uma questão controvertida, mas o simples beber e dirigir não significa necessariamente que a pessoa, porque não basta assumir o risco, a pessoa ela tem que aceitar a produção daquele resultado. Então é assumir um risco pensando, azar se aquele resultado acontecer. Porque existem situações que a pessoa ela vai assumir, de fato, um risco sem aceitar que aquele resultado vai produzir. Ou seja, eu estou assumindo o risco, mas eu acho que esse resultado não vai acontecer, eu me garanto. Então, isso não é o dolo. Isso Entendi. Não é o dolo eventual. O dolo eventual é mais do que isso, né? A gente teria que adentrar uma seara bem técnica para chegar nesses meandros do conceito do dolo eventual, mas grosso modo é isso. Doutor, em quais situações que ele costuma ser discutido em casos que envolvem médicos, profissionais de saúde? Assim, via de regra, os casos médicos a gente trabalha com crimes omissivos, tá? Ou seja, o crime pode ser praticado por ação ou por omissão,
né? Então, a pessoa que ela se omite quando ela tem o que a gente chama de uma posição de garante, ela tem o dever jurídico de garantir, preservar a vida, a saúde corporal daquela pessoa, ela está numa posição de garante. Então, no momento em que ela deveria agir e ela deixa de agir, ela está praticando um crime omissivo. E, nos casos dos médicos, além de normalmente a gente tratar de crimes omissivos, a gente trata de crimes culposos, né? Crimes que são praticados por negligência, imprudência ou imperícia. Isso é claro, sem entrar no mérito do que foi praticado, a gente está trabalhando com o que se convencionou chamar de erro médico. Entendi. E existe uma linha, doutor, só para a gente entender aqui, entre erro médico, culpa, digamos, e dolo eventual? Existe... Não, assim, a gente pode relacionar esses três conceitos, tá? O erro médico, ele não é um conceito jurídico, propriamente dito. Ele é um conceito que ele vem mais dos costumes, da prática, do dia a dia, diferente do dolo e da culpa, né? Que são conceitos jurídicos, é o que a gente chama de elemento subjetivo do tipo, ou seja, a questão da intenção ou não, né? Enquanto na culpa a pessoa pratica determinado crime sem intenção, o dolo a pessoa pratica com a intenção ou, como a gente falou, com essa assunção extraordinária do risco, né, e aceitação do resultado. O erro médico, ele normalmente ele está associado à culpa, né, porque por excelência o erro. A pessoa se descuidou, ao operar, ela operou o lugar errado, ela usou o instrumento errado, enfim, a gente associa esse conceito com culpa, e normalmente né? Doutor, se algum caso, né, ele vai para a mídia, né, o que esse médico deve fazer? Qual estratégia? O que é indicado para ele ficar em silêncio? Como é que ele deve agir se o nome dele é colocado à prova? Não tem uma resposta muito certa, determinada para essa pergunta, né? Hoje em dia, a gente não consegue controlar o que sai na imprensa. A imprensa está cada vez mais sujeita à influência da sociedade de massa. A gente vive numa sociedade massificada, as pessoas tendem a comprar muito fácil a narrativa da mídia, então aquilo que é vinculado, e a gente vê isso é explicado pela sociologia, pela psicologia, né, o que a gente chama de viés de confirmação, viés de conformação. As pessoas, elas tendem a ver uma reportagem jornalística, acreditar, tomar aquela narrativa como verdade, e depois o trabalho da defesa é muito mais provar que aquilo não aconteceu do que simplesmente estabelecer uma dúvida, né? E mesmo que depois isso aconteça, quando a gente estava falando ali no início, o estrago já está feito. Os médicos, eles têm que ter consciência que, como qualquer outra pessoa, eles estão sujeitos a essa realidade. É uma realidade lamentável, mas ela existe. E o médico, ele tem que continuar trabalhando, o médico tem que continuar anotando tudo em prontuários, ele tem que ter uma boa comunicação, uma boa relação com os pacientes, né? Até porque normalmente essas questões elas se originam de uma má comunicação, de uma má relação, né? Um paciente acaba ficando muito incomodado com o médico a ponto de criar uma altercação, uma situação de beligerância, aí vai até a polícia, registra um boletim de ocorrência, vai na imprensa e a coisa começa a escalar de uma forma que fica incontrolável. Então, o que eu daria de recado aqui para os médicos é tentar sempre manter uma boa relação com o paciente e seguir as normas, seguir os ditames do Conselho Federal e agir sempre com o maior cuidado e cautela possível. E, doutor, qual o papel do advogado, né, nesse momento de crise, além, né, da defesa, toda a defesa técnica aí no processo? Orientação? O advogado é sempre também um pouco psicólogo também, né? A pessoa que responde um processo criminal, ela tem uma carga muito pesada sobre si. Não é fácil a exposição que a pessoa sofre, não é fácil responder o processo. Como advogado, a gente tem que sempre procurar dar informação franca, direta para o cliente, e a relação tem que ser tem que ser uma relação de confiança, que nem médico e paciente, né? O médico, o cliente, tem que confiar no trabalho que o advogado está fazendo, e seguir as suas orientações, e a gente tem que saber que lidar com um caso de exposição midiática é extremamente complicado. A gente tem que saber o momento que tem que falar, o momento que não tem que falar, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, enfim, envolve uma série de questões aí que não é para qualquer um, né?
Doutor, recapitulando, porque tu falaste ali anteriormente na questão do prontuário, na importância dessa comunicação com o paciente, né? Que cuidados que esse médico deve ter nessa elaboração do prontuário, né? E nessa comunicação com pacientes para evitar algumas interpretações equivocadas depois, por exemplo. Tem como a gente... Bom, assim, o prontuário, o médico tem que ter consciência de que o prontuário também é um mecanismo de defesa dele. Tudo que ele anota no prontuário é a prova que ele vai produzir para se preservar. Então, tudo que ele anota no prontuário e as condutas que ele toma, ainda mais tendo a certeza de que aquelas condutas são as mais corretas, são as mais acertadas, é o que a gente vai demonstrar depois no processo para o juiz que não houve erro, né? Falando, como a gente estava falando ali daqueles conceitos, erro, dolo, culpa, vamos utilizar esse conceito genérico de erro para dizer que o médico, quando ele anota no prontuário, ele está fazendo a prova de que ele não errou. E a questão da comunicação... Está registrando, está registrando documentalmente, é a prova que a gente vai se utilizar. Então, e isso não dá margem nem depois para dizer que o médico foi negligente ao deixar de anotar no prontuário. Então, assim, existe uma série de questões que a gente poderia elencar aqui, mais 10 no mínimo, da importância de se anotar bem num prontuário, de ter um prontuário bem preenchido. Não precisa aqui a gente também ficar se estendendo, mas em relação à segunda pergunta da comunicação com o paciente, eu diria que isso talvez seja o fundamental para se preservar, que nem eu estava dizendo ali, né? Normalmente esses processos, principalmente os de natureza criminal, eles iniciam pela má relação do médico com o paciente. Né? Essa relação, ela se desgasta, ela vira uma relação de desarmonia, depois vira uma relação de briga, e aquilo lá, como eu disse, aquilo vai escalando até o momento que o paciente procura a imprensa. E procura a polícia e a imprensa. Né? Doutor, então, para a gente fechar, que mensagem que o senhor deixaria, né, para os médicos que estão nos assistindo agora e que estão com receio de ter alguma conduta exposta, julgada publicamente, antes mesmo de qualquer decisão judicial? A gente está falando aqui da polícia, enfim, da imprensa, mas a gente sabe que hoje tem a internet também ali, tem o Google que dá nota, inclusive as pessoas dão comentários, fazem comentários, né? Exatamente. Vê que é um sistema, hoje em dia, né, que se retroalimenta. A imprensa, ela cria a notícia, as redes sociais elas vão compartilhando, conforme esse engajamento vai aumentando, a imprensa também passa a dar maior importância, ou seja, é essa simbiose que se cria entre imprensa e opinião pública que está muito mais estreita do que foi no passado. Então, na verdade, assim, deixar uma mensagem que vai fazer, tomando determinadas atitudes, isso não vai acontecer? Não existe, a gente não tem garantia nenhuma, a gente não controla a notícia, né? E nem controla o que vai ou não vai ser notícia, né? Um caso, mas por que o meu caso foi exposto? Às vezes o médico pode se perguntar isso, por que o meu caso virou notícia? Às vezes é o paciente, né, que é um paciente importante ou tem bons contatos, às vezes o caso que é sui generis, que é diferente, que atraiu uma atenção especial, às vezes é o próprio médico, que é uma pessoa importante, um médico conhecido, isso também gera, às vezes são todas essas coisas juntas. Então, assim, a gente não tem como saber o que vai gerar esse interesse especial por um caso médico especificamente. Então, o que tem a fazer é sempre, como eu disse, é seguir sempre e fazer o seu melhor trabalho. O médico hoje que está atuando, passando por essa pressão toda que está passando, é um herói, ainda mais sem o reconhecimento que tinha outrora, né? Hoje em dia não tem mais o mesmo reconhecimento pelo profissional médico como tinha antes. Hoje em dia o médico é visto, de certa forma, como um inimigo. Qualquer coisa que dê errado, a culpa é do médico. Então, assim, temos que nos adaptar a essa realidade e tentar fazer o melhor que a gente pode com ela. Doutor, obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa, né? E lembrando que a orientação jurídica, ela é fundamental, né, doutor, para proteger, então, a atuação profissional do médico. O prontuário jurídico fica por aqui, mas aqui a 15 dias nós temos um novo episódio. Até mais.